Espero que todos trouxeram. Abra comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Eu quero que você me dê de presente essa noite a sua atenção, irmãos. Eu creio que dessa palavra, dessa reflexão, daquilo que nós vamos conversar aqui essa noite, eu acredito no meu espírito que há uma chave profética liberada para mim e para você nesse tempo. E se nós prestarmos atenção naquilo que o Senhor Ele quer impartir com a gente, naquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer comunicar essa noite, irmãos, e não é com o teu irmão, é com o irmão que não veio não, é com você que está aqui. O Senhor tem compromisso com aqueles que estão aqui também, irmãos. Se deu algum problema, que alguém não pôde vir, eles e Deus, é Deus e eles, Deus vai alcançar eles com a sua infinita graça e misericórdia. Mas vocês estão aqui, nós estamos aqui, e o Senhor preparou uma palavra para mim e para você. E eu acredito que essa chave, nós entendendo, não deixando o maligno roubar essa palavra, o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida a partir desse entendimento. Eu creio nisso. E se você veio aqui nessa noite com expectativa em Deus, no Espírito Santo, o Senhor vai te pegar por dentro, o Senhor vai mexer com as tuas estruturas e você vai sair daqui carregado com a presença de Deus, com direção, com posicionamento e visão correta do Evangelho do Senhor. Eu creio nisso. Juízes capítulo 6, versículo 1 vai dizer o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Repita comigo: por 7 anos. E o texto continua: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Então
Esse versículo que nós temos aqui, ele está dizendo que porque eles andavam agora num lugar onde não agradava o coração de Deus, o coração do Senhor, o próprio Deus entregou o povo de Israel, o seu povo, nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram então o povo de Israel para si, por causa dos midianitas, por causa dessa opressão, por causa dessas derrotas sobre Israel. Agora o povo de Israel faz para si covas que estão nos montes, e fazem também cavernas e as fortificações. Por causa da opressão dos midianitas, o povo de Israel agora começa a abrir caverna, abrir covas e se esconder ali, porque eles têm medo dos midianitas. Eles estão oprimidos por causa dos midianitas. Vocês estão comigo? Amém? Continuamos o texto. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito o quê? Debilitado, em outras versões, pobre, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e eu os expulsei diante de vós e vos dei a terra. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Que engraçado, né, irmãos? Um lugar de pisar uvas, ele estava agora malhando trigo, para o pôr a salvo dos midianitas. Esse homem estava no lugar aonde se pisava uvas, para que essas uvas se tornassem vinhos e esses vinhos se tornassem celebrações das festas. No lugar de festa, agora Gideão, em vez de estar festejando, em vez de estar trabalhando com o coração grato, festejando aquilo que ele estava fazendo, trabalhando com o coração alegre, ele estava agora escondido dos midianitas, oprimido, com medo e trabalhando num lugar onde não era para ele estar. E agora malhando trigo no lugar que era de pisar uva. Mas o texto continua. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Nossa, que contradição! Que contradição assim a gente lendo. Um homem que estava oprimido, com medo, um homem que a circunstância ao seu derredor,
ponto que a gente vai lendo o texto, explanando o texto, a gente vai entendendo a opressão dos midianitas, a opressão dos amalequitas e de outros povos que estavam oprimindo Israel, que estavam tirando do desfrute de Israel, porque eles plantavam, e na hora da colheita esses povos vinham e roubavam tudo deles, e eles ficavam sem nada, deixando eles oprimidos. Em outras versões diz que eles estavam ficando pobres, oprimidos, com medo. E agora esse homem está lá, Gideão, do lugar de pisar uva, do desfrute, da alegria que havia através das festas, da produção do vinho. Agora esse homem está lá, oprimido, com medo, malhando trigo, escondido porque naquela época que ele estava ali, não era tempo de trigo, melhor dizendo, perdão, não era tempo de uva. Então quando os amalequitas viessem, eles não iam ali no lagar, porque não era tempo de uva. Então ele usou de uma estratégia para ficar agora lá escondido, para que ele não fosse achado, escondendo talvez aquilo que ele tinha para comer, escondendo talvez a sua família por ali também, alguma estratégia que ele estava inventando para fugir da opressão do inimigo. Ou seja, o povo de Israel estava oprimido, sem esperança no dia de amanhã, sem esperança no que ia acontecer com o povo. E quando nós olhamos para o nosso contexto, não só falando do nosso estado de Santa Catarina, mas a nível Brasil, o que se ouve é isso: o que vai acontecer? E essa troca de governo, vai dar certo? Não vai? Muitas pessoas não estão nem gastando porque estão com medo, a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ficar aqui, não vamos celebrar, não vamos desfrutar, não vamos comprar uma roupa nova, não vamos comprar uma comida agora, não, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Será que esses mesmos espíritos do povo amalequita, dos midianitas, será que eles não estão rondando as nossas vidas? Não estão entrando para dentro das nossas famílias, do nosso estado, do nosso país, querendo trazer uma opressão, querendo nos trazer medo, querendo que nós entramos para dentro das nossas próprias cavernas que nós fizemos por causa do medo? Mas o texto não para por aqui. O Senhor chama ele de homem valente. Aparentemente parece uma contradição, né, irmãos? Porque ele está oprimido e com medo, pastor Leandro. Oprimido e com medo de tudo que está acontecendo. Aí o Senhor vem e fala assim: ei, homem valente! A gente olha o texto, poxa, parece que Deus errou o lugar, parece que Deus errou o endereço. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você não é aquilo que você pensa que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é filho, você é filha, você é valente, você é corajoso, você é corajosa. As circunstâncias do país, do estado, da tua cidade, da tua família, as circunstâncias do teu trabalho, do teu dia a dia, não pode imprimir uma identidade dentro de você. A identidade dentro de você é Cristo, porque a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Cristo em vós, a esperança da glória. Você é filho, você é filha. Nenhum problema que você está enfrentando hoje pode te manipular, pode fazer você entrar para dentro de uma caverna. Não aceite, você é filho. E eu vim aqui debaixo da graça do Senhor profetizar de olhos abertos para vocês. Vocês são aquilo que o Senhor diz que vocês são. Vocês são aquilo que o Senhor diz que vocês são. Não aceite nada menos que isso. Vocês são filhos de Deus. Vocês são nascidos e criados e formados pelo poder divino. O Senhor olha para vocês e diz: vocês são a menina dos meus olhos. A menina dos meus olhos. Eu sou o pai de vocês. Eu tenho compromisso com vocês. E eu, diz o Senhor, sou fiel para cumprir, para completar a boa obra que eu iniciei na tua vida. Para completar a boa obra que Ele nos chamou. Nós estamos numa missão, igreja. Nós estamos numa missão e nós vamos completar essa missão. Essa missão é do Senhor. O propósito é do Senhor. Chegou até nós e nós vamos completar. Nós vamos
lagar. E agora, quando ele olha para ele fala: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Agora Gideão quer explicação. Tadinho. Tadinho, ele estava com o coração fedidinho. Ele quer explicação agora por que veio tudo isso. Se o texto começou falando que ele se desviava do que era correto, daquilo que agradava o coração de Deus, eles estavam totalmente na contramão daquilo que o Senhor tinha para eles. Mas agora ele questiona: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: o Senhor não explicou para ele nada, irmãos. O Senhor não explicou para ele nada. O Senhor só falou o seguinte: virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia. Irmãos, se tem alguém que nos encoraja mais na nossa vida, é o Senhor nosso Deus, que olha para nós não a partir de nós, olha para nós a partir daquilo que Ele criou, daquilo que Ele formou. Quando Ele está tirando o povo de Deus, o povo hebreu, lá do Egito, para introduzir na terra prometida, na terra de Canaã, o povo se olhava e acreditavam que eles eram simplesmente um povo que estava escravizado. Mas o Senhor, Ele registra na sua palavra que quando Ele olha para esse povo, quando Ele chama esse povo de um exército forte e numeroso. Eles se enxergavam de um jeito, mas o Senhor enxergava eles da perspectiva real, daquilo que realmente eles eram, daquilo que realmente eles foram criados para ser. E nesses dias que nós estamos ministrando a palavra, daquilo que o Senhor vem liberando nas nossas vidas, a porção que o Senhor vem liberando para essa casa Mevã, aqui no Balneário Rincão. Eu não sei se vocês têm costume de anotar, não sei se vocês têm costume de chegar em casa e fazer um ponto emocional daquilo que tem sido falado, porque afinal de contas, a igreja do Brasil, ela tem virado em muitos lugares um clube social, um clube onde nós se encontramos numa reunião, assim como nós fizemos uma reunião numa casa, num shopping. Não, irmãos, a casa de Deus, ela ainda é um lugar profético, ela ainda é a voz de Deus sendo proclamada ao povo de Deus, dando ordem, dando direção a partir da Bíblia. Não é a partir do coração do pastor Felipe, do pastor Leandro, da pastora Marielle. Não, é a partir da palavra, a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Ela guia a nossa vida, ela nos protege, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmista vai dizer: escondido a palavra no meu coração para não pecar contra ti. A única maneira de nós não pecarmos contra o Senhor é com a palavra de Deus no nosso coração. E essas porções que têm sido liberadas sobre a igreja aqui do Balneário Rincão, que nós pastoreamos, que nós cuidamos, nós estamos falando muito sobre batalhas a serem vencidas, guerras a serem vencidas, essas guerras espirituais, as guerras do nosso dia a dia, entre família, entre pais e filhos, entre ministério, entre sociedade. Nós estamos falando muito sobre isso, sobre esses temas, sobre conquistas, irmãos, territoriais e avanços que precisam acontecer na nossa vida prática, no dia a dia, na nossa vida cotidiana. Nós estamos falando sobre isso, de como avançar, de como vencer as guerras, de como vencer os problemas, de como enxergar o Evangelho no todo e não só aquilo que eu estou vivendo, de entender que a circunstância que eu estou vivendo, e eu me coloquei nessa circunstância, foi por meu erro, foi porque eu me desviei, foi porque eu me afastei, foi porque eu não estou praticando o Evangelho, eu só estou vindo na igreja, mas a minha mente e coração está longe. Eu estou proclamando, eu estou adorando o Senhor com meus lábios, mas o meu coração está dividido.
sobre essas guerras internas, sobre um alinhamento do Evangelho. E quando o Senhor me deu esse texto, quando o Senhor me deu essa história, eu comecei a construir algo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi ministrando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que fica até difícil de montar todo quebra-cabeça para pregar só num dia. E a gente é fiel à mensagem, é fiel à palavra, e a gente vai conseguir liberar isso no decorrer dos dias, através de vídeo na internet, através do culto de quarta, culto de domingo, abertura de culto. A gente vai fazer isso acontecer, fique tranquilo. Mas o que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer uma pergunta para nós. E talvez essa pergunta ela vai nos dar a base dessa introdução para a gente desenvolver o que a gente leu. E entender o que o Senhor quer falar conosco através desse texto, dessa movimentação. E a pergunta a ser feita para mim e para você é: o que eu estou construindo nesses dias? O que eu estou construindo como filho? O que eu estou construindo como família? O que eu estou construindo como igreja, como ministério? O que eu estou construindo como serviço que eu estou inserido? O que eu estou construindo com a faculdade que eu estou cursando? O que eu estou construindo no Senhor? Porque nós falamos aqui, nós estamos numa missão, amém, igreja? Amém. Essa missão não é nossa, ela é de Deus. Nós fizemos parte, fomos chamados agora dessa missão. Por isso agora eu pertenço a essa missão. Mas essa missão ela vai acontecer, mesmo tu querendo, mesmo eu não querendo, tu querendo ou não querendo, ela vai acontecer. Só que nós podemos ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo e também ficar de fora da vida eterna, do desfrute daquilo que o Senhor quer para mim e para você. Afinal de contas, só tem dois caminhos: a vida eterna, que está preparada para nós, céu ou inferno. Se for o inferno, é vida eterna no inferno. Se for céu, se for a glória, se for o reino de Deus, é vida eterna no reino de Deus. Quem é que decide? É Deus? Não, é nós, através do nosso livre-arbítrio. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem, mas quem decide é eu e você. Quem decide para onde nós vamos é eu e você, através das nossas escolhas, das nossas tomadas de decisões, daquilo que Ele entende, daquilo que a gente entende pela palavra, daquilo que nós estamos construindo pela palavra. Por quê? Porque Cristo, Ele é o nosso fundamento. Cristo, igreja, Ele é o nosso alicerce. Cristo, Ele é a nossa base. Cristo, Ele é a nossa fonte inspiradora, é a nossa fonte que não cessa, é a nossa fonte que não para. Ele é a nossa fonte, Cristo, Ele é suficiente. Então eu preciso vestir a camiseta antes de vestir a camiseta da Mevan. Eu preciso vestir a camiseta do Evangelho de Deus, do Reino de Deus. Eu preciso entender essa movimentação das Escrituras. Eu preciso entender que cada texto aqui está falando de mim e de você também. O personagem principal sempre foi, sempre vai ser Deus, o Espírito Santo, Jesus, a Trindade. Mas eles estão comunicando algo na Bíblia, em todos os livros de Gênesis, Apocalipse, 66 livros, irmãos, 39 do primeiro, do Antigo Testamento, 27 do segundo, ao total 66 falando sobre a Trindade. No Antigo Testamento, um Deus, um Pai falando do Filho que iria vir, e agora aqui no Novo Testamento, um Filho falando do Pai, revelando o Pai, falando sobre tudo isso. O Espírito Santo agora vai convencendo os nossos corações o que é a verdade, para que eu e você possamos desfrutar e possamos fazer o que é certo, porque a Bíblia ela é o nosso fundamento. Então a pergunta é: o que nós estamos construindo? Porque a verdade é que todos nós estamos construindo alguma coisa. Se você se olhar para a sua vida hoje, você está construindo algo, ou uma família, ou um ministério. Você está construindo uma parte profissional, a sua carreira profissional. Você está construindo relacionamentos. Você está construindo talvez casamentos, uma história. Você está construindo uma história. Amém? Amém. Não se assuste. Nós estamos indo. Fica tranquilo. Então todos nós
construindo alguma coisa. E quando nós olhamos para o texto, a gente começa a ver que Gideão, ele também foi chamado para construir alguma coisa. Só que aquilo que Gideão estava vivendo naquele momento estava fora daquilo que o Senhor queria para ele, porque ele estava agora dentro de um lugar escondido, trabalhando, oprimido e com medo. E o Senhor, o nosso Pai, chega para ele e fala assim: ei, homem valente, vamos nessa, cara. Você está parado aí por quê? Você está preso aí no medo por quê? Você está se vitimizando aí por quê, querido? Ah, mas Senhor, então se o Senhor é com a gente, por que tudo aquilo que foi contado dos nossos antepassados, dos nossos pais e tal, por que agora não está acontecendo? Por que o Senhor nos permitiu isso? E a resposta vem no início do texto: porque eles se desviaram do caminho de Deus. E muitas das vezes nós mesmos nos colocamos nesse lugar de opressão. Nós mesmos abrimos portas dentro de nós para que o inimigo entre na nossa vida e bagunce a nossa história. Por quê? Porque tem o livre-arbítrio. A palavra de Deus está aqui. Nós precisamos agora entender. Nós precisamos vir no estudo bíblico. Nós precisamos ter sequência no culto. Nós precisamos ter intimidade em casa. Nós precisamos orar em casa. Nós precisamos buscar em casa. Nós precisamos jejuar em casa. Quando ninguém estiver vendo, nem pai, nem mãe, nem filho, nem ninguém, no quarto, no secreto, intimidade. Quando eu estou em outro estado trabalhando, intimidade. Quando eu estou em lugares que ninguém me enxerga, intimidade. Isso vai construindo algo em cima da palavra de Deus, porque Deus, ele tem compromisso com obediência, com corações contritos e quebrantados, com o vaso que somos nós, um vaso de barro, mas dentro de nós, se permitirmos a entrada do Espírito Santo, há dentro desse vaso um fogo do Espírito, e cada vez que nós quebramos esse vaso aos pés do Senhor, que esse fogo está dentro de nós, para que nós sejamos obedientes, para que nós sejamos gratos, para que nós sejamos pessoas generosas, para que nós tivermos intimidade, proclamando a palavra, as boas novas. Essa mistura de gratidão, do fogo do Espírito, da proclamação da palavra, vai confundindo os inimigos, vai dando nó na mente dos inimigos, e eles vão se afastando. Por quê? Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E quando nós olhamos para a vida de Gideão, ele tem algo para ser construído em Deus, mas nesse momento ele não estava sendo construído. Só que quando a gente olha para 1 Coríntios 3:10, a gente vai entender algo. Não precisa abrir aí, que eu vou ler para vocês aqui para ser rápido. A gente entende que mesmo a gente tendo histórias que a gente está construindo, famílias, ministérios, existe uma pergunta, talvez mais importante ainda: o que você está construindo é sobre o fundamento correto? Sobre o que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos construindo? Como eu falei, família, ministério, os nossos relacionamentos, a nossa carreira profissional. Isso que nós estamos construindo está sobre qual fundamento? Qual fundamento nós estamos construindo? É a vontade de Deus que nós estamos fazendo, ou é a vontade nossa? Eu estou trabalhando nisso pela minha vontade ou é pela vontade de Deus? Você orou antes de trabalhar nesse trabalho? Você orou antes de fazer essa faculdade? Você orou para esse relacionamento? Você orou para essas amizades que você está construindo? Você orou para exercer o ministério que o Senhor tem chamado para você fazer? Seja cantar, seja tocar, seja fazer qualquer coisa, você orou para isso? É isso que é o chamado, é isso que o Senhor está te chamando. Você está construindo pela tua vontade, pelas tuas emoções, pelos teus critérios, pelas tuas próprias experiências, pelas bagagens que você vem carregando ao longo dos anos, e agora eu vou fazer tal coisa por causa disso? Ou você tem se colocado nesse lugar de intimidade e perguntado ao Senhor: Senhor, isso aqui faz parte do teu propósito para mim? Eu sei que o Senhor tem um propósito. Nós falamos aqui, eu vou ser redundante mais uma vez, Salmo 139 vai dizer que antes dos nossos ossos ser formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um memorial escrito sobre todos os dias da nossa vida. Ou seja, o Senhor já tinha tudo escrito da nossa vida antes dos nossos ossos ser formados no ventre da nossa mãe, igreja.
A Bíblia vai dizer que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ei, nós temos um propósito, igreja. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de intimidade para descobrir esse propósito, para descobrir esse chamado, para nós executar aquilo que está no coração de Deus. Não sonhar simplesmente os nossos sonhos, mas sonhar os sonhos de Deus para nós. Fazer a vontade de Deus para nossas vidas. E essa palavra não é uma palavra que mexe com o meu ego, não. Pelo contrário, essa palavra me deixa perturbado muitas vezes em questão de a gente querer entender. Poxa vida, mas será que eu estou fazendo certo? Será que é isso? Essa é a intenção que Deus quer mexer com a gente. Não para que você saia daqui atribulado, não, nada disso. Mas para que você saia daqui pensativo, que você precisa voltar para o secreto, que você precisa voltar para a intimidade. Para quê? Para Deus alinhar. Não estou dizendo que talvez pessoas aqui já não estão fazendo, glória a Deus, mas talvez tem pessoas aqui que estejam fazendo, que alguma coisa tem que ser ajustada, alguma coisa tem que ser alinhada, e por causa que não está ajustado, não está alinhado, abre essa brecha de opressão, e a gente agora fica com medo, a gente agora não consegue nos enxergar do jeito que Deus quer que nós nos enxergamos. E talvez muitas pessoas aqui estão nesse lugar de desconforto, sem saber o que fazem, se vão para a esquerda, se vão para a direita, o que eu faço agora? Mas aí a demanda do dia a dia e da vida nos diz para nós continuarmos construindo, continuarmos avançando. Aqui que está o problema. Às vezes a gente continua avançando, mas fazendo o que está errado. Eu preciso voltar às escrituras sagradas. A igreja brasileira precisa voltar a ser bíblica. A igreja brasileira precisa voltar a ter intimidade com o Pai. Se não, irmãos, nós vamos tudo para o inferno de mão dada. Pessoas não querem mais intimidade com o Espírito Santo. Pessoas não querem mais responsabilidade. Não é sobre vir na igreja, é sobre ser a igreja. Agora, porque eu sou a igreja, eu vou na igreja. Porque eu não quero ficar de fora dessa obra linda que o Senhor está fazendo. Porque eu tenho uma missão, eu sei que os meus irmãos têm uma missão. E por isso o Espírito Santo tem falado. Por isso o Espírito Santo tem ministrado sobre exatamente os mesmos temas, as mesmas visões proféticas sobre aquilo que Ele está derramando sobre as igrejas. Sobre as igrejas. Nós precisamos tirar os nossos olhos aqui da terra. Nós estamos muito carnais. Nós estamos muito carnais, pensando só em nós, nas nossas finanças, nas nossas conquistas. Não estou dizendo que isso é num total errado, mas nós precisamos olhar para a terra, olhar para os nossos planejamentos, para as nossas construções que nós estamos construindo, olhar para tudo isso a partir dos céus. Por quê? Porque o Pai Nosso vai dizer: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Eu não posso ler o Pai Nosso simplesmente por um ritual. Eu tenho que entender que eu estou lendo. Seja feita, meu Deus, a tua vontade, papai, aqui na terra, aqui na Rincão, aqui nessas famílias, segundo a tua vontade, não é nossa. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Aleluia. Esse lugar de intimidade precisa voltar para os nossos dias. Eu preciso voltar, irmãos, a ir numa livraria, pela Shopee, pelo mercado, não sei, a comprar uma Bíblia. Eu preciso comprar uma Bíblia. Eu preciso ler uma Bíblia. Isso aqui é uma bênção. Mas não substitui isso aqui. Não substitui isso aqui, irmãos. Risca a Bíblia. Lê. Pega a caneta, escreve, rabisca, faz, bota no papel. Deixa essa palavra entrar dentro de você. Deixa essa palavra mexer com a tua vida. Ela é lâmpada. Vai jogando para dentro de ti. Vai jogando lâmpada. Quando vê, abre um clarão na tua alma, na tua mente, no teu coração. A renovação de Romanos 12, ela começa a acontecer. Renovai-vos a vossa mente pela palavra de Deus. Ela vai te levando para um outro tempo. Ela vai te levando para um outro nível.
tire a tua mão, nem a direita nem a esquerda, porque tu não sabe qual prosperará, se é só aquela ou se ambas, porque assim como tu não sabe as obras de Deus, assim como tu não sabe como se formam os ossos da mulher que está grávida, assim também não sabes como é a obra de Deus. A obra é dele, a obra é dele. Nós precisamos entrar nesse lugar de entendimento, de entender que o nosso Deus, ele é soberano. Eu não preciso questionar, eu só preciso obedecer. Mesmo que eu não saiba tudo, obedece. Mesmo que a tua fé não alcance aquilo que ele já liberou para a tua vida, aquilo que um dia o homem de Deus, a mulher de Deus já falou para a tua vida, aquilo que tu ia ser, aquilo que tu ia construir como família, como ministério, aquilo que você ia construir como a tua profissão, mesmo que isso já foi liberado para algum profeta, profetisa, mesmo que você olhe para as promessas da Bíblia e se sinta longe delas, talvez a tua fé não alcança, talvez a tua fé vai até duvidar ou até rir, como Sara riu quando falaram para ela que ela ia engravidar porque ela era velha e estéril, mas mesmo a fé dela não estando em alta, ela continua obedecendo, obedecendo um dia, obedecendo 2 dias, obedecendo 3 dias, e quando vê a barriga de Sara começa a crescer, e quando vê Sara está grávida, e a promessa do Senhor se cumpriu, mesmo ela não tendo fé no começo, mas Deus honrou a fidelidade pela obediência, registrou o nome de Sara, Hebreus capítulo 11, lá está na galeria da fé, e Sara teve um filho pela fé, e Sara teve um filho pela fé, porque ela obedeceu, obedeça, 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 Gideão, obedeça, Gideão. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, aleluia, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode, irmão, essa daí, tu consegue baixar um pouquinho aqui, por favor? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, a não ser aquele que já foi posto, Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. A base, o alicerce é Cristo. Paulo aqui está falando de as pessoas edificando sobre essa base. Cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Cada um de nós veja o que nós estamos edificando. Cada um veja aquilo que nós estamos construindo. Se a base está alicerçada em Cristo e se a minha intimidade com Deus, daquilo que eu estou fazendo, está correspondente àquilo que o Senhor quer para a minha vida. Cada um edifique a sua vida do seu jeito, do jeito de Deus, do jeito da palavra. Uns vão edificar com a prata, uns vão edificar com a palha, outros vão edificar com pedras preciosas, outros vão edificar com o feno. Mas cada um é responsável por cada edificação. Por quê? Porque vai passar o fogo, obrigado, pastor Leandro, porque vai passar o fogo, ou seja, vai passar a manifestação da glória de Deus, e ali a gente vai ser aprovado ou reprovado. Então olha a responsabilidade que você temos. Não é o pastor, não é o pregador, não, todos nós temos essa responsabilidade. Nós estamos construindo alguma coisa, você está construindo, eu estou construindo, nós estamos construindo, fala de novo, relacionamento, casamento, estamos construindo a nossa formação ministerial, eclesiástica, ou até a nossa formação em questão de trabalho, futuro, ministério, casamento, família, educando os filhos, aprendendo a ser um bom pai, uma boa mãe. Tudo isso faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não é a sua igreja, irmãos. Isso aqui é chamados vocacionais. Por isso que Efésios fala que ele deu uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres, evangelistas. Mas
Isso aqui é chamado vocacional, nem todo mundo vai ter, mas a grande comissão é para todos. O ID é para todos. E como que eu vou descobrir? Com intimidade com Deus, me colocando no secreto, porque um dia o fogo vai provar. Cada um veja como ele fica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Antes de falar sobre conquista, nós precisamos falar sobre alicerce. Aleluia. Antes de nós falar de avanço, antes de nós falar sobre o que Gideão ia fazer, sobre a vitória que Deus estava já preparada de Gideão como libertador do povo de Deus, sobre a vida daqueles outros povos que estavam oprimindo eles, os midianitas, os amalequitas, antes de nós falar das conquistas que o Senhor tem para a tua vida, para a minha vida, antes do Senhor falar sobre o desenvolvimento dessas construções que nós estamos fazendo, vocês estão comigo? Amém. Antes disso, nós precisamos estar debruçados sobre o alicerce. Antes disso, nós precisamos estar com intimidade com Deus. Antes disso, eu preciso comprar uma Bíblia urgente e começar a ler. Antes disso, eu preciso, nem que seja, agendar para despertar no meu relógio o horário para orar. Porque, irmãos, não é feio. Muitas das vezes nós não temos o hábito de orar, de ler, de jejuar, não é feio. Muitas pessoas estão começando agora, está tudo certo, irmãos. Está tudo certo. Mas se eu ainda não tenho esse hábito, mas eu acredito que isso é bíblico, que isso vai fazer parte para a minha edificação, para a minha santificação. Eu acredito que eu fui resgatado do mundão, das trevas, da lamação de pecado, e o Senhor me trouxe para esse ambiente da glória de Deus. Eu acredito que essas coisas são ferramentas, oração, leitura, estudo bíblico, culto de domingo, culto de tal dia. Veja, se eu acredito nisso, eu preciso ter responsabilidade de me programar para fazer. Afinal de contas, eu não posso vir para cá só com um clube social. Eu não posso vir para cá só porque agora é moda ali na igreja. Não, irmãos. Não. Senão a gente vai acabar indo para o inferno dentro da igreja. A gente vai ter igrejas cheias de pessoas vazias. E quem é o pastor dessa igreja? Ele tem falado, ele tem pregado, ele tem ensinado. Então, antes dessa palavra dura ser ministrada aqui, pode ter certeza que eu apoiei bastante. Pode ter certeza que eu estou apoiando bastante. Não é de agora, não, irmãos. Já é de anos. Ah, mas o pastor sempre vem com essas pregações. Pois é, enquanto nós não mudarmos a nossa rotina de vida, enquanto nós estivermos fazendo e cometendo os mesmos pecados, a mesma pregação vai ser ministrada. Enquanto nós não avançarmos, ou melhor, enquanto nós não se debruçarmos sobre o alicerce para aprender como avançarmos, nós vamos ter que começar sempre a pregar sobre fundamentação, sobre Cristo, sobre essas funções todas. Nunca vamos parar de pregar sobre fundamentação, mas eu preciso saber, eu preciso entender, e muito mais Deus do que eu, que vocês estão avançando, que nós como igreja estamos avançando. O que nós estamos construindo, o que nós estamos fazendo. Então, antes de eu falar sobre conquistas, antes de eu querer fazer alguma coisa em relação ao avanço, eu preciso me debruçar sobre o alicerce. Ah, eu quero conquistar uma casa, eu quero conquistar um namorado, eu quero conquistar um namorado. Vem cá, meu querido, minha querida, você está lendo Bíblia? Você está com o fundamento que é Cristo? Então se fundamenta primeiro, para depois tu querer namorar, para depois querer casar, para depois querer construir qualquer outra coisa, porque senão você vai começar a construir coisas em cima da tua própria vontade e não da vontade de Cristo. Ei, irmãos, o reino de Deus não é bagunça, é organização. O reino de Deus é progressivo, o reino de Deus é por etapa, o reino de Deus é por camada, é por ciclo. Não adianta eu querer atropelar lá na frente, irmãos. Vem para a Bíblia, filho. Vem para a Bíblia, filha. Começa a ler, começa a buscar, começa a meditar, começa a te envolver com intimidade, que o Senhor ele vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito. O Senhor ele vai te dar a família, o Senhor vai te dar o trabalho, tudo dentro do propósito dele, vai unir as pessoas certas, o propósito certo. O Senhor vai unir o trabalho certo, o ministério certo. Vem para a Bíblia primeiro, porque não existe avanço, irmão, sustentável se o fundamento estiver errado. Não tem como Deus sustentar um progresso, um avanço, uma construção, se o alicerce está errado. Não tem como.
perseguição, vai vir problema, vai vir dificuldades, e eu vou ter me colocado nisso. Por quê? Porque eu não quis saber de Cristo no começo. Eu não quis avançar conforme Deus queria que eu avançasse. Eu queria avançar pelas minhas vontades, pelos meus desejos, pelos meus critérios, sobre as minhas experiências. Esquece tudo isso, irmão. Esquece tudo isso. O Senhor tem algo novo para cada um de nós. E esse algo novo vem do coração dele como fazer, não vem das nossas experiências, não vem dos cursos, não vem das bagagens, não vem daquilo que eu já aprendi, não, irmãos. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos continuar levando até onde o Senhor quer nos levar. Nós viemos até aqui, nós estamos com o nosso coração grato, glória a Deus, pela teologia que nos trouxe até aqui. Glória a Deus pelos homens e mulheres de Deus que, como eu falei, pregaram o Evangelho para que nós estivéssemos aqui, irmãos. E eu que conheço a minha história aqui, sabe, eu sou fruto de oração de duas mulheres, e a terceira, a minha esposa, a pastora Marielle, mas a minha avó e a minha mãe que colocaram no início de tudo o joelho no chão para que o Senhor mudasse a minha história, mudasse a minha vida, para me convertesse verdadeiramente ao Senhor. Então eu não posso vir aqui e pregar outro tipo de coisa se não for aquilo que eu entendo pela palavra. Não é o que eu acho, não é a minha experiência, é o que o Senhor acha. E faz 15 anos que o Senhor tem construído essa minha vida nova, que eu nasci de novo, que eu estou debruçado sobre as Escrituras. Não é um mês, 2 meses, 3 meses, são 15 anos, irmãos. E isso, irmãos, não é agora para mim, agora é para Deus. Mas o que eu quero falar para vocês é que a nossa base é Cristo. Nós precisamos abrir as Escrituras novamente. Cristo, Ele é o fundamento. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o nosso sobrenome, não é o nosso dinheiro, não é a aprovação das pessoas, irmãos, não é o nosso conhecimento, não, é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. E quando Cristo Ele é fundamento, irmãos, nós podemos enfrentar tempestades, podemos enfrentar dias maus, nós podemos enfrentar aquilo que vem pela frente sem perder a nossa identidade. A nossa identidade vai estar firmada em Cristo. E quando nós olhamos para o texto de Juízes, irmãos, existe uma realidade nova para quem está em Cristo. Ali Gideão, ele tem uma realidade nova, mas Deus estava trazendo ele para o fundamento correto de novo. Deus estava falando para ele quem realmente ele era, não aquilo que realmente ele pensava que ele era. Ei, tu é um homem valente. Ei, eu sou contigo. E agora ele estava num ambiente improvável diante dos olhos humanos. E talvez alguns de nós também podem estar pensando assim, mas eu sou improvável. Até hoje tudo deu errado na minha vida. Os meus relacionamentos não são duradouros. O trabalho que eu estou, parece que eu estou lá só por causa do dinheiro, eu não gosto de fazer o que eu faço. Eu não consigo me encontrar dentro do ministério, dentro da igreja, não consigo me encontrar, parece que está faltando alguma coisa. Eu quero avançar, eu acredito nessa palavra, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito no Espírito Santo, eu tenho vindo nos cultos, porém, eu não consigo avançar, porém eu não consigo ir além daquilo que a minha imaginação está fixada. Por quê? Porque o meu fundamento ainda não está em Cristo. Não significa porque eu venho segunda, terça, quarta, quinta na igreja. Significa se os meus fundamentos estão em Cristo, a minha intimidade com Deus está ok. A minha busca em Deus está ok. Juízes 6, ele começa dizendo que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O número 7 aqui não está por um acaso, irmãos. O número 7 aqui está falando de uma realidade estabelecida. É um ciclo que se fecha. É um tempo que Deus aqui, quando Ele fala 7 anos, na linguagem bíblica, o número 7, muitas das vezes é quando um ciclo se fecha, um relacionamento, a ideia de completude, quando um ciclo chega à conclusão. 7 anos afastados da presença, 7 anos eles estavam sendo oprimidos, 7 anos eles tinham se afastado da presença do Senhor. Mas o número 8 na Bíblia também não é por acaso, porque o número 8 é um número de recomeço. O número 8, biblicamente falando, é um número de recomeço. Alguém pode me lembrar que mês nós estamos? Que número é? Nós estamos no mês de recomeço. Nós estamos num tempo de recomeço. Talvez esses 7 meses para trás
você ficou procrastinando, você não consegue avançar, você estava aprisionado com medo nas tuas próprias emoções, nas tuas próprias desilusões, 7 meses ou mais, ali tentando e não consegue. Mas nós estamos falando de uma data e de um número profético que não tem a ver simplesmente com numerologia, não. Está falando sobre um número profético, biblicamente. 7 era o tempo que eles ficaram sendo oprimidos. Mas agora, Gideão poderia passar para o 8º ano, podia entrar numa nova realidade, porque um ciclo se fechou. Mas o número 8 está falando que Israel agora podia viver uma nova realidade que já estava estabelecida no coração de Deus. E talvez o Senhor te trouxe aqui, e você não, mas foi um convite do ser humano. É por isso que eu estava aqui, talvez, né? Eu não ia vir, não. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele usou alguém para te trazer aqui. Ou foi a rede social, ou foi a foto, um primo, um irmão, um parente. Mas se você está aqui, foi porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Israel estava vivendo uma realidade que havia se estabelecido. Mas agora, irmãos, entenda, Deus estava prestes a introduzir aquele povo, o povo de Israel, numa nova realidade. E isso, irmãos, fala muito com a gente, porque quando nós recebemos a Cristo, quando nós aceitamos Jesus, quando nós experimentamos o Evangelho, irmã Michele, quando nós experimentamos deste novo nascimento, existe agora uma nova realidade a partir disso para nós, uma nova história para nós, uma nova realidade, uma nova vida, uma nova natureza, porque nós aceitamos, porque agora nós estamos inseridos no contexto de filhos, de reino de Deus. Existe uma nova realidade para nós, e é aqui que nós precisamos entender, porque mesmo que a nossa vida ainda esteja rasa nas nossas áreas espirituais, mesmo que eu aceitei Jesus, mesmo que eu estou ouvindo na igreja, mas eu ainda não tenho todo o entendimento, a minha vida espiritual está rasa, mesmo que ainda existem batalhas, mesmo que ainda existem barreiras, mesmo que ainda eu não estou conseguindo vencer algumas lutas, existe uma nova realidade em Cristo, e você não é mais quem você era, você está inserido numa nova realidade. Existe uma nova identidade que o Senhor te deu a partir do teu sim. Existe uma nova posição que você precisa agora se posicionar, não como antes, mas agora no lugar correto. Você precisa se posicionar, porque existe uma nova esperança em Cristo Jesus para o teu sim, para quando você aceitou, para quando você começou a vir na igreja, para quando você começou a ler a Bíblia, começou a orar, começou a jejuar. Por quê? Porque este fundamento do reino de Deus, a saber, a palavra de Cristo, ela precisa agora desenvolver na tua vida este novo caminho, para que essa esperança volte a ficar bem claro no teu coração, para que nenhuma opressão, nenhuma batalha que você esteja passando possa te roubar desse desfrute, possa te roubar dessa alegria. Você precisa se posicionar. Mas isso, meus irmãos, você aceitou Jesus, você começou a vir para a igreja, você agora está fazendo parte do PG, está fazendo os estudos bíblicos. Isso não te isenta de lutas, isso não te isenta de batalhas, amém? Isso não te isenta de dificuldades, de problemas. Mas quando nós entramos neste lugar, as nossas batalhas agora, elas são ganhas de uma nova forma. Antes de nós entrar no Evangelho, antes de nós aceitar Jesus, antes de nós ser abraçados por Cristo, nós fazíamos aquilo que nós achávamos que era certo. Então, quando nós entrávamos numa guerra, pastor Leandro, nós lutávamos ela com a nossa força, com o nosso jeitinho brasileiro. Acontecia um problema, não, para aí, eu tenho uma experiência aqui, ó, eu já passei por isso aqui, eu vou fazer tal coisa. Não, mas um amigo meu me disse que eu tenho que fazer tal coisa. É assim ou não é assim? Agora, o que a igreja precisa entender é que quando nós aceitamos Jesus, quando nós entramos nessa nova realidade, quando nós nascemos de novo, as nossas batalhas não são mais contra sangue e contra carne. As nossas batalhas estão nas regiões celestiais.
celestiais, são contra principados, contra potestades das regiões celestiais. As nossas guerras não são mais físicas, as nossas guerras não são carnais, as nossas guerras não são terrenas, mas são espirituais das regiões celestiais. Glória. E por que nós ainda estamos insistindo em brigar aqui? Por que nós estamos insistindo em vencer, em avançar com aquilo que eu aprendo aqui? Por que eu estou tentando construir uma família com aquilo que eu aprendo aqui? Se eu tenho que aprender com as coisas do alto, se eu tenho uma palavra de Deus que vai me instruir como ser um bom pai, como ser uma boa filha, como construir uma família, como administrar um emprego, como eu ser um bom patrão, como eu ser um bom funcionário, como eu exercer aquilo que eu fui chamado. Pastor, mas eu não quero, eu não vou comprar uma Bíblia, eu não vou ler, eu vou ficar só vindo nos cultos, irmãos. Livre-arbítrio. A gente pode continuar sendo oprimido pelos midianitas e pelos amalequitas. As nossas batalhas não são contra sangue e carne. Eu estou encaminhando para o final, irmãos. Efésios 6,12 vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E isso precisa entrar na nossa cabeça, irmãos. E isso precisa, de uma vez por todas, ficar claro na nossa mente. Porque existem pessoas que estão lutando contra pessoas. Então eu estou lutando contra a minha sogra, eu estou lutando contra o meu parente, contra o meu irmão, contra o meu patrão, contra o meu amigo, contra a minha esposa, porque alguém falou alguma coisa e me feriu, contra pessoas, contra movimentações terrenas, e aquilo ali está me ferindo, aquilo ali está me machucando. E agora eu fico irado com aquilo ali, agora eu me revolto com aquilo ali. Irmãos, estratégia do inimigo para nos tirar da presença, estratégia do inimigo para nos tirar do centro da vontade de Deus. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A pessoa, irmãos, ela pode estar sendo até usada pelo inimigo para influenciar você a fazer coisas erradas. Mas sabe o que eu posso falar? Essas pessoas, essas movimentações, elas não são nossos inimigos. Ela pode estar sendo usada pelo inimigo, mas essas pessoas não são os nossos inimigos. Porque Cristo, Ele morreu para essas pessoas também. Cristo morreu para essas pessoas que estão defamando a tua vida, que estão prejudicando a tua história. Cristo morreu por elas também. É essa pessoa mesmo que você está pensando aí. Cristo morreu por ela também. E na antiga aliança, irmãos, em Israel, quando Israel guerreava fisicamente contra os inimigos, que é a história que a gente leu de Gideão, a gente vê que eles lutavam mesmo, eles guerreavam mesmo no Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos a partir da teologia para a Bíblia, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, literalmente, olho por olho, dente por dente, agora no Novo Testamento, são guerras espirituais. Os amalequitas e os midianitas, eles quebravam o pau com Israel, literalmente. Eles vinham oprimir, eles vinham roubar o desfrute do povo de Deus. Hoje, esses mesmos midianitas, amalequitas, que são espíritos opressores, eles não vêm mais com guerra física contra nós, porque o Antigo Testamento é a sombra da realidade do Novo Testamento. Hoje essas lutas nós enfrentamos nas regiões celestiais. Então muitos de nós podem estar oprimidos, muitos de nós podem estar sendo atacados por esse espírito amaleque, por esse espírito midianita, e nós não estamos entendendo e queremos brigar na carne, mas a nossa luta é nas regiões celestiais. Por isso eu preciso voltar a buscar a meditação na palavra. Eu preciso voltar à intimidade. O Senhor, Ele tem armaduras espirituais para colocar sobre as nossas vidas, mas nós não lemos sobre elas. Nós não sabemos que armaduras é. Eu sei até o texto, é em Efésios 6,10. As armaduras, tu leu, tu sabe o que significa, tu sabe como usá-las. Terça-feira nós temos Via Vacai. Você tem pastores na igreja, vocês têm líderes na igreja para perguntar, para desenvolver. Porque a intenção não é uma pessoa, duas avançar, é a igreja avançar, é o bairro avançar, é a cidade avançar, é o estado avançar, é o Brasil avançar, é as nações avançar. Porque ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, desde a Judéia, Samaria,
abatidas da maneira certa. Eu vou usar um exemplo bem rápido para você. Quem conhece aqui Davi, a história de Davi. Davi, ele se colocou agora no meio de uma batalha. Ele foi levar comida para os seus irmãos. E agora surgiu o boato que tinha um homem grande, que Davi, ele nunca chamou esse homem de gigante. Esse homem nunca foi chamado de gigante para Davi. Mas agora, esse Golias, filisteu, ele estava lá, com espada, com lança, com escudo. E agora eles começam a conversar, quando, adiantando a história, Davi já está pronto para guerrear contra ele. Aquele homem olha para Davi e começa a falar assim: pastor Leandro, quem tu pensa que tu é? Tu está vindo contra mim com pedra, com estilingue. Tu está vindo contra mim. Tu acha que eu sou o quê? Um cachorro, um cão? Para que ele falou isso? Para quê? Para irritar Davi. Para que Davi fosse lutar contra ele na carne. Para que Davi ficasse irado. Para que Davi saísse daquilo que o Senhor chamou, porque as nossas guerras eram as regiões celestiais. Agora Davi ouve aquilo ali, e Davi falou o que para ele? Tu está vindo contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu não vou para lutar contigo na minha força, eu vou no nome do Senhor. Quem você pensa que é? Incircunciso. Eu vou lutar contra ti porque eu tenho uma aliança com Deus. Tu és incircunciso, tu não tem aliança. Eu vou vencer no nome do Senhor. Pronto. Davi botou no lugar dele. Eu te pergunto, quem é que venceu a guerra? Foi Deus, através de Davi. Sabe como é que você vai vencer a sua guerra? A partir de Deus, você vai ser usado. Aonde você botar a planta dos pés, aonde você estiver, determine. Se o teu filho é que não está vindo para o Evangelho, para Cristo, determine hoje. Se o teu marido, tua esposa ainda não está, determine hoje. Se você está enfrentando na família alguma doença, alguma coisa que está afastando, te tirando a paz, te roubando, se existe alguma coisa que está te colocando na caverna, talvez as tuas finanças, talvez tem gente aqui que trabalha, mas chega na hora de desfrutar com os filhos, com a família, não tem prazer, não consegue desfrutar, porque o inimigo está oprimindo, porque o inimigo ele não vem para roubar o teu trabalho. Ele deixava o povo de Israel plantar, ele deixava o povo de Israel ajeitar todas as coisas, e quando eles iam desfrutar daquilo, o inimigo vinha e roubava. E talvez tem gente aqui assim, que não é falta de dinheiro, que não é falta de serviço. Vocês têm dinheiro, vocês têm serviço, mas é falta de desfrute. Vocês vão desfrutar e não têm prazer daquilo. E muitas vezes alguns aqui estão pensando assim: poxa, mas eu tenho dinheiro, poxa, mas eu tenho serviço, poxa vida, mas eu tenho família, eu tenho tudo, mas eu não consigo ficar alegre com isso. Parece que está sempre faltando alguma coisa, parece que chega na hora de desfrutar, eu não consigo, porque a gente é muito bom para trabalhar 4 horas a mais para comprar uma bicicleta com o filho, mas como a gente é ruim de tirar 1 hora para andar de bicicleta com o filho. É uma realidade humana. Nós precisamos entrar nesse lugar de entender isso. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Existe um jeito de guerrear as nossas guerras. Agora eu só vou aprender a guerrear. Eu vou ser chato de novo. Se nós tivermos a palavra de Deus no nosso coração, se nós voltarmos a ser igreja bíblica, de quando a gente chegar no culto, irmãos, vamos abrir a Bíblia, só dá aqueles barulhos das páginas. Ah, tá, não trouxe Bíblia para o culto, mas está no celular, tá bom. Mas igual eu te aconselho, compre uma Bíblia de papel, uma Bíblia física. Agora, quando Davi ele entendeu isso, era como se Davi estivesse falando para ele assim: olha, se eu for contra você na minha força, eu vou perder. Se eu for contra você, seu incircunciso, na minha força, eu pequeno do jeito que eu sou, eu com 5 pedrinhas, um estilingue, se eu for contra ti na minha força, eu vou perder. Então quando nós olhamos para as nossas batalhas que parecem impossível, quando nós olhamos para os nossos problemas que parecem impossível, e nós começamos a olhar, irmão, nós vamos pensar: não, eu vou perder, eu não vou conseguir vencer. Quando nós olhamos para as nossas finanças, muitas
meio-dia não, viu? Eu vou precisar me posicionar. Deus agora chega para Gideão e fala o quê? Homem valente, sai para fora dessa caverna. Sai para fora desse lagar. Eu te chamei para ser o libertador do povo de Israel. Você está no lugar errado. Talvez o medo te oprimiu, talvez muitas circunstâncias adversas te oprimiu, mas eu hoje te chamo, sai para fora. E o problema de Israel aqui, irmãos, não era apenas batalha, mas era opressão. Israel ainda era um povo de Deus, irmãos, mas andava vivendo escondido em cavernas. Porque você pode até pertencer a Deus, você pode estar no ambiente de Deus, igreja e tudo mais, mas mesmo assim está vivendo abaixo daquilo que Deus tem para você. Os midianitas ali, eles não estavam, irmãos, simplesmente pedindo que Israel desistir. Os midianitas ali, eles estavam deixando Israel existir. Eles estavam mantendo Israel debilitado e fraco, porque essa é a estratégia do inimigo, nos manter debilitado e fraco. Por quê? Porque a nossa fonte é a Bíblia, a nossa fonte é a palavra, a nossa fonte é a intimidade, a oração, a nossa fonte é a busca do Espírito Santo. Mas quando eu e você não buscamos, quando a igreja não busca, a gente não avança. A gente não avança, por quê? Porque a gente fica fraco, debilitado. Aí qualquer Satanás, qualquer demoninho destrói a nossa vida. Eu não estou falando de principados nem potestades, eu estou falando de demônios pequenos. Demônios pequenos que simplesmente olham e saem fora. A gente olha e ele sai. Principados e potestades, a coisa é mais embaixo. Mas o nome de Jesus eles também saem. Mas agora às vezes os simples demônios pequenininhos estão travando a minha vida e a tua vida. Por quê? Porque a gente está com as portas do pecado escancaradas. Porque a gente não está usando a nossa vida segundo a palavra de Deus. Existem portas que precisam ser fechadas para a gente avançar. Porque se a gente avançar com essas portas abertas, a gente vai construir em cima da nossa vida e não daquilo que é o fundamento que é Cristo. A igreja está comigo? Quando havia alguma coisa para colher, eles vinham e destruíam. Eles vão roubando a nossa alegria. Esses demônios, eles vão roubando a nossa esperança. E Deus, irmãos, está nos chamando para fora da caverna. Assim Israel ficou muito debilitado por causa dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor: será que não está na hora de as nossas casas clamar ao Senhor? Será que não está na hora deste culto, antes de acabar esse culto, nós vamos estar adorando ao Senhor através das canções? Mas será que não está na hora de nós levantarmos nossas mãos e clamar ao Senhor por socorro, por ajuda? Você agora julga a tua história. O que vocês têm construído nesses dias? O que você tem enfrentado nesses dias? Você não tem notado que o Senhor está transicionando a tua vida nesses dias? Você não tem notado que um ciclo está se fechando e um outro ciclo está se iniciando? E que nesse novo ciclo que está se iniciando não tem nada a ver com aquilo que você já sabe. Deus, ele quer derramar um vinho novo, ele não derrama vinho novo em odre velho. Nós precisamos se reformatar em Cristo. E para se reformatar, eu não vou usar aqui tudo aquilo que a gente já pregou aqui sobre como reformatar um odre velho. Mas a palavra de Deus, ela é considerada a água do Espírito. E eu preciso da água do Espírito para reformatar esse odre. Eu preciso colocar esse odre depois na fumaça. E debaixo de uma fumaça, para que a fumaça pegue nele. Para quê? Para tirar o cheiro da carne. Porque às vezes a gente está muito na carne e não consegue avançar. Eu preciso depois deixar esse odre no tempo de secagem, não muito sol para não escorregar aquele couro. E também não deixa muita sombra para não entrar umidade e ele ficar ruim. Tem um jeito certo, irmãos. É a partir da oração, palavra e jejum. Eu quero finalizar e quero convidar a igreja a se colocar de pé por um minuto. A gratidão que foi iniciado o culto aqui, a irmã Michele estava falando sobre gratidão, o pastor Leandro falou também sobre gratidão, sobre a gente agradecer, sobre ser grato. E quando eles começaram a ministrar,
o Espírito Santo dele ministrou no meu coração. É exatamente isso que eu quero. É exatamente essa gratidão que eu quero. Mas gratidão como, pastor, se eu estou passando por luta? Gratidão como se eu estou enfrentando batalhas incríveis, batalhas extraordinárias? Como que eu vou ser grato? Mas a gratidão, irmãos, ela é o alicerce da adoração. A gratidão é a matéria-prima da adoração. E aqui entra uma coisa que nós precisamos recuperar, irmãos: uma vida celebrativa. Nós precisamos ser gratos. Às vezes nós não temos tudo que nós queremos, mas nós temos tudo que nós necessitamos. Às vezes ainda nós não conquistamos ainda coisas que talvez a gente crê que vai conquistar, mas mesmo assim eu preciso ser grato por aquilo que eu já tenho. A gratidão, irmãos, ela faz a gente avançar no propósito de Deus. Então, se tem alguém aqui que está murmurando pela sua vida, se tem alguém aqui que está sendo ingrato por aquilo que o Senhor te deu, por aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, que caia por terra esse espírito de gratidão. A celebração, ela é uma postura, é reconhecer aquilo que Deus fez, quando ainda esperamos aquilo que Ele fará. Nós precisamos entrar nesse lugar e lembrar daquela mulher que entrou na casa onde Jesus estava e quebrou um vaso de perfume muito caro nos pés dele. Saiu alguém da caverna que estava sendo oprimido pelos midianitas, pelos amalequitas, e olhou para aquela mulher e falou assim: ei, que desperdício quebrar esse vaso de alabastro com perfume caro. Nós poderíamos ter feito o quê? Vendido tudo e dar aos pobres. O espírito de miséria, o espírito de opressão que estava naquele homem não acreditou naquela celebração, naquela gratidão que a mulher tinha feito. A mulher pegou aquele vidro, aquele vaso de alabastro e quebrou aos pés de Jesus aquele perfume, aquele nardo caríssimo. E há quem diga que a quantidade de perfume que tinha ali era equivalente a um ano de trabalho. Tinha muito dinheiro envolvido ali, irmãos. E ela quebrou os pés de Jesus, porque ela estava celebrando. Sabe o que eu entendo com isso aqui, meu irmão? Sabe o que eu entendo com isso aqui, meu irmão? Que quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Nós precisamos celebrar a adoração ao nosso Deus. Nós precisamos ter gratidão. Eu aprendi algo com o pastor José essa semana, irmãos, que a gratidão se apoia no que tem e Deus completa o que falta. Já a ingratidão se apoia no que falta e a pessoa perde até aquilo que ela tem. Aleluia. Nós precisamos ser um povo grato ao Senhor. E talvez você tenha olhado para a sua vida nesses dias e você não tem tido prazer e gratidão na sua vida, na sua história. Talvez você tenha olhado para a sua